aquilo que pretendemos é conseguir agregar sempre a um bom resultado uma boa exibição em que nós nos preocupamos sempre, e amanhã não irá fugir à regra, com aquilo que é o nosso processo. E para nós é importante tentar fazer as coisas bem. Se nós abdicarmos de fazer as coisas bem só em função de um resultado, acho que não vamos pelo bom caminho. Se nós não alcançarmos um bom resultado, mas tentarmos fazer as coisas bem, formos fiéis àquilo que é o nosso estilo, àquilo que é a nossa forma de abordar o jogo, à forma como vamos tentar jogar em todos os momentos do jogo, então aí, ao fim, poderemos analisar as duas situações. Agora, o que tentamos sempre que coincida é um bom resultado com uma boa exibição. E amanhã o que pretendemos, em primeiro lugar, é realizar uma boa exibição que nos leve a um bom resultado. André Gomes tem sido uma das revelações do campeonato. O jogador do Benfica foi chamado por si pela primeira vez à seleção. Gostava que nos explicasse porquê. Primeiro, porque houve obviamente uma lesão, mas o porquê da escolha também. Sim, estava Ruben Miquel em primeiro, ou seja, na primeira convocatória que fizemos, depois em função dessa lesão, decidimos chamar o André Gomes, que é um jogador que já observamos há algum tempo, que tem, à parte dos minutos de competição que levava na equipa B, tinha também depois já jogado em todas as competições praticamente, ou seja, já tinha jogado na Taça de Portugal, já tinha jogado na Taça da Liga, já tinha jogado na Liga dos Campeões e no Campeonato Nacional. No Campeonato Nacional, essencialmente num jogo de grau de dificuldade elevado, como foi o Sporting Benfica, onde demonstrou, à parte das suas qualidades que nós conhecemos, uma maturidade acima da média também para a idade que tem. Agora, que naturalmente todos estes fatores fizeram com que depois optássemos pelo André Gomes em função também da lesão do Ruben Miquel. Agora tem um caminho ainda a percorrer. Este apoio é importante para a seleção e particularmente para o Cristiano Ronaldo, depois, por exemplo, daquele pequeno incidente ontem na chegada, e já agora pedia-lhe para me dizer que seleção é esta do Equador, que adversário é este que Portugal vai ter pela frente neste jogo amigável. O que se pretende sempre, eu penso que em qualquer atividade, é que haja apoio, ou seja, que haja, aqui neste caso do futebol, que as pessoas estejam com a Seleção Nacional. Depois nós, logicamente, que teremos que tentar fazer a nossa parte, ou seja, tentando jogar bem, tentando competir da melhor maneira possível, para trazer também e contar com o apoio das pessoas. Por isso isto é importante para a Seleção Nacional. Depois, porque hoje era um dia especial para o Ronaldo, mas em termos gerais aquilo que nos interessa é que haja um apoio que seja um apoio em termos coletivos, que nos ajude a alcançar os nossos objetivos. Depois a questão do adversário que vamos encontrar, nós temos optado nestes 3 jogos particulares que fizemos, jogar com equipas de outros continentes, neste caso agora com uma equipa que está bem classificada na fase de qualificação para o Mundial 2014, uma equipa que pode ter, em termos de sistema de jogo, algo similar com aquilo que Israel possa apresentar também, em termos de sistema de jogo, e uma equipa com qualidade, essencialmente do meio campo para a frente, com jogadores evoluídos sobre o ponto de vista técnico, jogadores rápidos, com capacidade para criar desequilíbrios também em situações de 1 contra 1, e depois sobre o ponto de vista defensivo, uma das principais características desta equipa do Equador, a agressividade e a intensidade que põe no seu processo defensivo, uma equipa que promove muitos duelos individuais e por isso que nos vai obrigar a jogar com qualidade, a jogar com mobilidade, a jogar com concentração, que é aquilo que pretendemos para nos podermos preparar da melhor maneira, como já disse, para os 2 jogos que aí vêm depois. Cristiano Ronaldo ontem à noite disse que
está cá porque está a 100%, mas também referiu que apresentava alguma sobrecarga de trabalho. Pergunto-lhe em que estado é que encontrou então Cristiano Ronaldo e se vai fazer alguma gestão da sua condição física amanhã. Isso já o fez hoje? O estado é bom, não é? O estado é bom. Está fisicamente bem, naturalmente é um jogador que compete muito durante o ano, é dos jogadores normalmente que apresenta sempre mais minutos ao longo da temporada, mas mais importante ainda do que a questão física é a questão emocional. E sobre o ponto de vista emocional está realmente bem. É um jogador que nós vamos fazer amanhã o 28º jogo, desde outubro de 2010. Ele esteve connosco 25 vezes, ou seja, não esteve com a Finlândia e com o Chile e não esteve depois agora com o Gabão. Tem sempre a vontade e o desejo de representar a seleção nacional e por isso, apesar de muitas vezes nós sabermos, até antes de se realizarem os jogos do próprio campeonato dele, que já está em dúvida, e depois vemos os jogos ao sábado à noite e vemos um jogador completamente normal, ou seja, eu por exemplo vi o jogo de Granada e foi um jogador que jogou perfeitamente normal, ou seja, não havia nada e na sexta-feira já se falava quase que ele não se apresentava depois na segunda-feira, mas isso nós sabemos como é que isto funciona. Eu continuo a pensar, isto para mim é um cargo de consenso, que deve ser de consenso entre a seleção e os clubes e não de uma guerra entre a seleção e os clubes. E eu penso que algo que é bom para nós, país e nós, seleção nacional, é que existe ainda, e oxalá eles mantenham isso, a vontade de representar a seleção nacional. Porque muitas vezes dá a sensação que não há a vontade que os jogadores representem a seleção nacional. E isso nós tentaremos, logicamente, criar esse espírito para que eles continuem a ter essa vontade de representar a seleção nacional.